Fala galera, eu me chamo Talíbio Leda e esse é o canal Falando de Medicina. Galera, é o seguinte, eu vou começar a gravar vídeo aqui de uma maneira diferente. É o seguinte, como o objetivo do canal é Falando de Medicina, todo o nosso foco vai ser dentro do curso de Medicina para a galera entender de forma geral, quem está no início do curso ou quer entender mais sobre o curso. Beleza, em Medicina a gente tem 5 grandes áreas da Medicina. Quais são as 5 grandes áreas? Cada uma dessas áreas elas são subdivididas, mas quais são? Cirurgia geral, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, medicina preventiva e pediatria. Cada uma dessas 5 áreas elas vão se subdividindo. Por exemplo, eu vou começar com a parte de clínica médica. A clínica médica ela é gigante. Por quê? Porque a clínica médica ela subdivide em especialidades. Por exemplo, a gente tem em torno de 15 especialidades que estão dentro da clínica médica. Por exemplo, nefrologia, uma especialidade, reumato, hemato, gastro, hepatologia, cardiologia, endócrino, pneumo, infecto, neurologia, o que mais que a gente tem? Psiquiatria, ortopedia, dermato, oftalmo, otorrino. Então, essas especialidades, todas elas estão contidas dentro da grande área maior que é a clínica médica. Beleza. Então, dentro da clínica médica, a primeira especialidade que eu vou conversar com vocês é a parte de endócrino. Todo mundo sabe que eu gosto bastante de endócrino, essa parte de fisiologia, de metabolismo, bioquímica. Então, é uma área que eu estudo bastante. Beleza. Dentro da endócrino, que é a área de endócrino? É o estudo das glândulas. As glândulas são estruturas presentes em nosso corpo que produzem hormônios. Hormônios são importantes para o controle do metabolismo. Beleza? Então, dentro da endócrino, eu vou subdividir em 3 partes. A primeira parte que vai começar hoje é a parte de diabetes, depois a parte de tireoide e depois a parte de adrenal. Então, essas 3 partes. Beleza, dentro de diabetes eu acho que vai render em torno de uns 10 a 15 vídeos. Beleza? Então, bora lá. Parte de diabetes. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, qual é o conceito de diabetes? Diabetes é uma síndrome, é uma doença multifatorial, caracterizada por uma elevação crônica da glicose, que a gente chama de hiperglicemia, e se não tratada, essa hiperglicemia pode levar a complicações, por exemplo, a complicações oculares que a gente chama de retinopatia, complicações renais que a gente chama de nefropatia, complicações neurológicas que a gente chama de neuropatia. Então, para resumir, o diabetes é um conjunto heterogêneo de doenças que tem como característica em comum uma elevação da glicemia. E qual é a causa principal? A diabetes ela é causada por um pâncreas que não secreta a quantidade normal de insulina, ou essa insulina não consegue fazer sua ação. Então, repetindo, a causa, ou seja, a etiopatogenia da diabetes é o quê? Uma falta de insulina ou uma resistência à insulina, ou seja, a insulina é produzida e mesmo assim ela não consegue fazer sua ação. Por que a insulina é importante? A insulina, por exemplo, depois que a gente se alimenta, a gente tem glicose, açúcar no nosso sangue, foi absorvido no intestino e cai na corrente sanguínea. Só que essa glicose ela está na corrente sanguínea, está nos nossos vasos. Para ela ser utilizada, ela tem que entrar na célula. Quem é que faz o transporte? Quem é que possibilita? Quem é que faz o mecanismo de entrada da glicose no sangue, na célula para ser utilizada? É a insulina. Então, a insulina promove a entrada de glicose nas células. A entrada de glicose nas células é importante para produzir energia. Qual é a forma de energia? O ATP. O ATP é importante para o nosso organismo. Então, a primeira coisa que eu queria falar era essa. A diabetes ela acontece porque a pessoa não produz insulina suficiente, que esse é o diabetes tipo 1 que eu vou falar depois, que é uma doença autoimune, ou porque ele produz uma quantidade baixa de insulina, ou uma quantidade normal de insulina, e essa insulina não consegue realizar a sua ação. Qual é a sua ação? Colocar a glicose dentro da célula. Nesse caso, é o diabetes tipo 2, a gente diz que ele tem uma resistência à insulina, ou seja, a insulina não consegue fazer sua ação. Beleza? Então a gente já sabe o que é o diabetes.
É, outra coisa que a gente encontra muito em livros é que o diabetes é uma doença do metabolismo intermediário, ou seja, é, é, é uma doença que envolve principalmente dois estágios que eu vou descrever para vocês, que é o estágio que a gente tem que saber pós-prandial e o período de jejum. Beleza, o que acontece? Quando você se alimenta, isso é o pós-prandial, seja depois do café, depois do almoço, depois da janta ou depois de um lanche. Então, isso é o estado pós-prandial. Quando eu me alimento, a minha quantidade de glicose no sangue aumenta. O que acontece? Esse aumento de glicose promove a liberação de insulina pelo pâncreas. A insulina vai lá e coloca o açúcar que está no sangue para dentro da célula. Então, aumentou a glicose, a insulina aumenta, porque ela tem a ação anabolizante. Então, se eu comi glicose, essa glicose ela pode ser usada, por exemplo, para sintetizar o glicogênio. O glicogênio é uma molécula que serve como reserva energética. Então, eu armazeno glicogênio no fígado e no músculo. Beleza. A gordura, os ácidos graxos que eu ingeri da alimentação vão ser usados para produzir os triglicerídeos. Os aminoácidos vão ser usados para produzir as proteínas. Então, depois que eu me alimento, eu libero insulina. A insulina tem ação anabólica, então eu vou pegar moléculas menores e vou fazer moléculas maiores, então função anabólica. Eu vou pegar aminoácido, fazer proteínas, eu vou pegar glicose e fazer glicogênio, vou pegar ácido graxo e vou fazer triglicerídeo. Então, essa é a função, é o que ocorre no período pós-prandial, depois de uma alimentação ou de um lanche. Beleza. Qual é o contrário, por exemplo? Entre as refeições, entre o café da manhã e o almoço, que é o período de jejum. O que acontece? A glicose vai baixar. Então, se a glicose baixa, eu não preciso liberar insulina, porque a glicose está baixa. Então, não tem glicose para entrar na célula. Então, se a glicose baixa, a insulina também baixa. Se a insulina baixou, quem é que vai entrar contrapondo isso? São os hormônios contrarreguladores. Então, quando falar de diabetes, essa é muito importante. De um lado, você tem a insulina, que é um hormônio anabólico. De outro lado aqui, você tem os hormônios contrarreguladores, que são catabólicos. Quais são os 4 hormônios contrarreguladores? Glucagon, adrenalina, cortisol e hormônio do crescimento. O que eles vão fazer? Como a glicose está baixa no sangue e você não está se alimentando, eles vão agir nas macromoléculas. Quais são as macromoléculas? Carboidrato, lipídios e proteínas. Eles vão quebrar, que os hormônios contrarreguladores têm a função catabólica. Então, eles vão quebrar as macromoléculas em moléculas menores para ser utilizada para a produção de energia. Então, eu vou pegar, por exemplo, o glicogênio que foi armazenado, que é um polímero maior, e vou fatiar e liberar a glicose, que são moléculas menores para utilizada para a produção de energia. Vou pegar os triglicerídeos, que são moléculas maiores, e vou fatiar em glicerol e ácido graxo. Esses ácidos graxos podem ser utilizados para a produção de energia, na produção de ATP na beta-oxidação, que é uma reação. E também pode pegar proteína também, pegar a proteína e quebrar em moléculas menores, que são os aminoácidos. Alguns aminoácidos, por exemplo, a glutamina, pode ser utilizada no fígado para produzir ATP. Beleza? Só que o que acontece? Então, você tem o estado de pós-prandial, que vocês têm alta de glicose, e você tem um estado de jejum. O diabetes é como se fosse um estado de jejum, mesmo que você esteja alimentado. Por quê? No diabetes, você pode ter uma elevação da glicemia sanguínea, mas mesmo assim essa glicose não entra na célula. Então, o seu organismo entende que está faltando alimento. Então, no diabetes, há uma elevação dos hormônios contrarreguladores. Quais são os hormônios contrarreguladores? Glucagon, adrenalina, cortisol e o GH. Beleza? Então, era isso que eu queria falar inicialmente em relação a diabetes. Então, bora só repetir. O conceito de diabetes é um grupo heterogêneo de doenças, caracterizado por uma elevação da glicemia, que a gente chama de hiperglicemia, devido a um defeito na produção de insulina, o pâncreas está deficiente, ou uma ação da insulina. A insulina não consegue fazer sua ação no metabolismo. E lembre também do detalhe que eu falei para vocês, que o diabetes é uma condição muito semelhante ao jejum, mesmo que você esteja alimentado. Então, no diabetes,
predomina os hormônios contrarreguladores. Eles vão promover o catabolismo, eles vão promover a quebra do glicogênio, a quebra dos triglicerídeos e a quebra de proteínas. Beleza? Então, era basicamente esse vídeo introdutório sobre diabetes. Galera, quem ainda não é inscrito no canal aqui no YouTube, se inscreve, divulga o canal, isso é importante para mais pessoas verem o canal e para divulgação, beleza? Divulga e compartilha o vídeo aí, valeu por ter assistido o vídeo até o final. E o próximo vídeo eu vou falar sobre a classificação do diabetes, que é o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Valeu, galera!